Olá, turma! Vamos para as explicações necessárias para a resolução da atividade 45. Nesta aula, trabalharemos as habilidades, identificar a natureza da variação de duas grandezas diretamente e inversamente proporcionais ou não proporcionais, expressando a relação existente por meio de sentença algébrica e representá-la no plano cartesiano. E resolver e elaborar problemas que envolvam grandezas diretamente ou inversamente proporcionais, por meio de estratégias variadas. Este mesmo conteúdo vocês encontrarão nos capítulos 3 e 4, capítulo 3, página 262 e capítulo 4, página 265. No livro A Conquista da Matemática. Uma grandeza é tudo aquilo que pode ser medido, contado, aumentado ou diminuído. Exemplos: o comprimento, a área, o volume, a massa. Existem algumas grandezas que não possuem nenhuma relação entre si, ou seja, elas não dependem uma da outra. Exemplos: a idade de uma pessoa e sua altura, ou a massa de uma pessoa e o número que ela causa. Dizemos que duas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais quando, se aumentarmos uma, a outra também aumenta, e, ao diminuirmos uma, a outra também diminui. Vamos para um exemplo para compreendermos melhor. Uma torneira de água enche um reservatório de acordo com a tabela. Em relação à grandeza nesse reservatório, temos um proporcional direta ou inversa? Bom, gente, temos aqui a tabela que indica as duas grandezas. O tempo em minutos, que a torneira demorou para encher, e a altura deste reservatório em centímetros. Então, em 15 minutos, este reservatório já tinha sido enchido 50 centímetros. Em 30 minutos, 100 centímetros. Em 45 minutos, 150 centímetros. Observe que, conforme o tempo aumenta, a altura do reservatório também aumenta. Então, vamos aqui fazer a razão do tempo, que está ao lado da tabela. 15 está para 30, assim como 50 está para 100. Se nós simplificarmos, a fração 15 30avos por 15, nós vamos ter 1/2. Se simplificarmos a fração 50 100avos por 50, nós também vamos ter 1/2. Ou seja, conforme duplica o tempo, vai duplicar a altura de água dentro desse reservatório. Então, o dobro do tempo será de acordo com o dobro de água. Por isso, a razão 1 está para 2 no tempo, assim como a razão 1 está para 2 também na altura. Vamos observar agora de 15 para 45. A grandeza de tempo e a grandeza de altura 50 para 150. Então, antes de simplificarmos, já dá para observarmos, que vai triplicar o tempo, ok? Então, 15 para 45 está para 45, assim como vai triplicar 50 por 150. Mas se simplificarmos 15 40avos por 15, nós vamos ter aí 1/3, ou seja, varia de 1 para 3. Assim, se simplificarmos 50 100avos por 50, também vai ficar 1/3. Então, quando isso acontece, que as razões variam de acordo com as grandezas, nós vamos ter uma grandeza diretamente proporcional.
E vamos agora falar das grandezas inversamente proporcionais. Duas grandezas são inversamente proporcionais quando, ao aumentarmos uma, a outra diminui, e ao diminuirmos uma, a outra aumenta. Veja o exemplo. Imagine um percurso feito de 3 formas diferentes. Os 3 fizeram o mesmo percurso. Analise os dados. Podemos concluir que temos uma proporcionalidade direta ou inversa. Vamos observar a grandeza da velocidade entre a bicicleta e a moto. Vamos analisar essas duas grandezas. 15 está para 30, assim como 120 está para 60. Então, primeiramente, simplificando, 15 e 30 por 15, vamos ter um meio. Se nós simplificarmos 120 60avos por 60, nós vamos ter 2 inteiros. Observe que 15 para 30 dobrou, enquanto 120 para 60 dividimos por 2. Observe que as duas razões, elas são inversas. Enquanto aumentou o dobro da primeira, a segunda diminuiu. Ou seja, nós dividimos por 2. Então, a razão está inversamente proporcional. Assim, fazemos agora, tá? Para a bicicleta e o carro. Então, a bicicleta 15 está para 60, assim como 120 está para 30. Se simplificarmos 15 60avos por 15, nós vamos ter 1/4, ou seja, a velocidade da bicicleta em relação ao carro, a do carro é 4 vezes maior que a da bicicleta. Assim, o tempo 120 30avos, simplificando aí por 30, nós vamos ter 4 inteiros. Então, enquanto a velocidade da bicicleta aumenta 4 vezes, o tempo entre a bicicleta e o carro diminui. E aí nós dividimos por 4. Observe a razão. 1 está para 4, assim como 4 está para 1. Enquanto um aumenta 4 vezes, o outro diminui 4 vezes. Quando duas grandezas variam sempre uma na razão inversa da outra, nós temos uma grandeza inversamente proporcional. Terceiro exemplo. Um automóvel a 50 km por hora percorre 100 km. Se esse automóvel estivesse a 75 km por hora, teria percorrido quantos quilômetros no mesmo período de tempo? Então, para essa situação problema, nós vamos utilizar a regra de 3, que é uma ferramenta para descobrirmos uma das medidas de uma proporção. Então, ela também é válida para quando essa proporção é obtida por meio de grandezas. Então, aplicando aqui a regra de 3, teremos que x é igual a 150 km por hora. Obrigada pela atenção.